Chegou a vez agora do cilindro. O cilindro é uma figura espacial dentro da classificação daquelas que rolam. Tá aqui o cilindro. Olha aqui, ó. Tá aqui o cilindro. Vamos lá. Tá aqui o meu cilindro, tá? Ele está planificado, está na forma plana. Eu tentei fazer um aqui para mostrar como ficaria o meu cilindro montado. Tá aqui, ó. Meu cilindro montado ficaria mais ou menos assim, ó. Ó. Esse é o meu cilindro. Ele tem duas bases. As duas bases são circulares, como está vendo aqui na parte da planificação, tá? E funciona da mesma forma que as outras figuras. Nós temos a altura do cilindro, que é a distância entre as bases, essa é a altura do cilindro. Temos o raio da base, no caso são duas bases, então nós temos raio da base de baixo, raio da base de cima. E como vocês estão vendo aqui, o corpo do cilindro, se eu for esticar ele na forma plana, ele é um retângulo. Aqui o cilindro mais uma vez, ó. Tá aqui o cilindro mais uma vez, tá? Para eu achar a altura, eu vou aqui nessa parte aqui de baixo e tento montar, traçar uma linha que vai desse centro até o outro. Esse é meu cilindro. É a figura que nós vamos estudar agora na parte teórica. A parte teórica voltada para quase tudo na nossa vida tem forma de cilindro, né? Lata de óleo, aquelas latas de tinta, né? Colorjet, enfim. Vamos estudar agora o nosso cilindro. Então vamos lá. Dentro do cilindro, a gente vai estudar o volume, a área lateral e a área total. Nessa ordem que está aí. Vejamos então. O volume está aqui, ó. Exercício de laboratório. Calcule o volume de um cilindro abaixo, considerando o seu valor do π igual a 3,14. Gente, olha só. Eu estou ensinando para vocês o melhor caminho para se aprender matemática. A melhor forma de se aprender matemática. Você tem que seguir o passo a passo, nada de decorar, só se organizar, a não ser as formas que você tem que saber, né? Elas são muito parecidas. Então aqui está dizendo assim, calcule o volume do cilindro abaixo, considerando que o valor do π é 3,14. Eu passei o marca-texto naquilo que é mais importante para eu saber. Primeiro, lá, aqui, pedindo para eu calcular o volume do cilindro. Então eu quero o volume desse cilindro. E do outro lado, o valor do π, que é 3,14, esse valor vai variar de problema por problemas. Se por acaso o problema não der o valor do π, eu vou manter ele como π mesmo. Tá aqui o cilindro. No mais, eu sei que a altura do cilindro vale 25 centímetros e o diâmetro da base, né? Porque é um círculo. Então, na base, se é um círculo, nós temos diâmetro e temos o raio. Aqui não deu raio, deu diâmetro. A gente vai precisar do raio. Então, lembrando lá de outros problemas, que o raio de um círculo é metade do diâmetro. Então, teremos que dividir, se caso for preciso, teremos que dividir esse 16 aí por 2. Então, vamos lá. Seguindo aqui o meu problema. Olha só. Essa fórmula que vocês estão vendo aqui, já pode colocar lá na sua malinha de fórmula. É a fórmula que serve para calcular o volume de um cilindro. O volume do cilindro é igual a π multiplicado pelo raio do cilindro ao quadrado, multiplicado pela altura. Nesse problema que eu dei, o volume não foi dado. É o que está pedido para calcular. O π foi dado, 3,14. O raio passou a ser 8, porque nós deu o diâmetro, o raio é metade do diâmetro, então 16 por 2 dá 8. E a altura do cilindro, 25. Joguei isso tudo aqui na fórmula, sem mudar. Volume igual a 3,14, o raio ao quadrado, vezes 25. Fiz a multiplicação, cheguei ao final, problema simples, sem nenhum mistério. A única pegadinha que esse problema tem é a pegadinha do diâmetro, né?
Então tá aqui, resposta, o volume do cilindro é igual a 5.024 centímetros cúbicos. Ele não pediu a capacidade, então não precisa passar de volume para litro. A seguir, novamente um outro problema que diz assim: um cilindro, agora é sobre a área lateral do cilindro. A fórmula é essa que está aqui, ó. Essa é a fórmula que determina a área lateral do cilindro. A área lateral é 2 vezes π vezes o raio vezes h. Aqui o raio não está ao quadrado. Então ficamos assim. Diz o problema: um cilindro reto, porque existe cilindro oblíquo também, inclinado. Isso a gente não vai estudar agora. O volume, dá o volume dele. O volume é 20 π, centímetros cúbicos. E diz que a altura é 5 centímetros. Está pedindo a área lateral. Então está aqui a fórmula que eu dei para vocês. AL significa área lateral, eu não sei. O π vai ser π mesmo, porque ele não deu valor para o π, né? Vamos jogar isso aqui na fórmula. E o H vai ser igual a 5. Então vamos lá. Volume vai ser igual a π vezes o raio. O raio dele não foi dado. Olha só que situação. O raio não foi dado. Então a gente vai ter que calcular esse raio para usar aqui, ó. O H foi. O H é justamente 5. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou calcular o raio desse cilindro. Então volume, eu vou usar a fórmula do volume, que o volume foi dado. Então, lembrando a vocês, está pedindo a área lateral, mas o que acontece? O raio, eu não tenho o valor do raio. Então, dá o valor do volume, eu vou usar a fórmula do volume para achar esse valor do raio. O volume é 20 π. O π continua π mesmo e o H continua 5, tá? Então, por aí é que nós vamos estar resolvendo o nosso problema. Vamos seguir o nosso problema. Seguindo aqui, jogando na fórmula de volume, nós temos o raio, não sei quanto vale, volume 20 π igual a π vezes raio ao quadrado vezes 5. Eu estou seguindo essa fórmula que está aqui, ó. Volume é igual a π R2 vezes H. O volume ficou 20 π, eu botei 20 π. O π continuou π mesmo. O raio continuou raio mesmo, porque eu não sei. E o H passei para 5. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá aqui. O que aconteceu? Na minha equação da fórmula de volume, eu posso cortar π de um lado e π do outro. Né? Isso a gente aprendeu em equação. Se você tem o mesmo valor de um lado, o mesmo valor do outro, você pode cortar. Aí ficou assim, ó. 20 igual ao raio ao quadrado, que os π's foram cortados, vezes 5. Formei uma equação, ó, 20, R2 vezes 5 dá 5R2. Para tirar o valor de R2, basta dividir 20 por 5. 20 dividido por 5 dá 4. Então, o valor de R vai ser raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Esse 2 eu vou usar aqui, ó, na área lateral. Agora sim, ó, o 2 que eu encontrei aqui é o tipo do problema que a gente chama de baldeação, né? A gente caminha para um lado para obter dados, para depois a gente jogar naquilo que a gente quer. Então tá aqui, eu até fiz uma seta aqui indicando que a área lateral vai ser 2 vezes π vezes o raio, que no caso vale 2, 2 vezes π vai continuar π mesmo, vezes o raio que vale 2 e o H que vale 5. Fazendo essa multiplicação dá 20 π. Coincidência, viu? O volume igual à área lateral. Coincidência. Então a área lateral é 20 π. Eu expliquei para vocês que quando o π não tem valor, ele permanece π mesmo, tá? Vamos agora passar para a área total do cilindro, que é a última coisa que a gente vai ver aqui. Então tá lá. Área total do cilindro. A forma para determinar a área total do cilindro é essa aqui, ó. Tá? Então vamos ao problema. Um cilindro circular reto de altura igual a 7 centímetros. Opa, já deu altura, já sinalizei aqui que eu preciso da altura. Diz que tem volume igual a 28 π centímetros quadrados. Olha, centímetros cúbicos, aliás. Volume é 28 π centímetro cúbico. Por que eu estou dizendo 28 centímetro cúbico? Porque essa é a unidade de volume. Quadrada é a unidade de área. Então isso aqui é o volume. A área total desse cilindro, parecido com o outro. Por quê? Quando eu coloco a fórmula da área total, eu vou precisar do raio. E o raio não foi dado no problema. Olha,
eu quero a área total, que eu não sei, o π vai continuar π mesmo, o raio eu não tenho e o h vai de 7. Então eu fiquei com 2 pontos de interrogação. O raio, mas ele dá o volume. Se ele está dando volume, é porque eu vou utilizar na fórmula do volume para eu conseguir o raio. Está aqui, ó. Na fórmula do volume, essa aqui é a fórmula para calcular o volume do cilindro. Então está aqui, ó, V igual a π e R2 vezes H. O V, ele deu, que é o volume, está lá no problema. Aqui, ó, 20 π centímetros cúbicos. Então eu botei aqui no lugar do V, eu botei 20 π igual, o π continua π mesmo, vezes o raio que eu não sei, raio ao quadrado, vezes a altura que é 7. Posso cortar o π com π, π está de um lado, π está do outro, eu posso cancelar, cortar ele. Aí vai ficar assim, ó, 28 igual a 7 R2, R2 vai ser igual a 28 dividido por 7, R2 vai ser igual a 4, o R sozinho vai ser igual a 2. Coincidência desse também dá 2 para o R. É pura coincidência. Não quer dizer sempre que eu tiver uma situação como essa, o raio vai ser igual a 2. Olha a seta aqui indicando, ó, agora sim. Agora que eu já consegui 2 aqui, eu vou usar a fórmula da área total, ó, 2 vezes o π continua π mesmo, que não foi dado valor, vezes o raio que eu já tenho, que é 2, vezes o raio que é 2, mais a altura que é 7. Fiz todas essas continhas aqui, deu a área total igual a 36 π centímetros quadrados. Está aqui a resposta. A área total é 36 π centímetros quadrados. Excelente, excelente mesmo. Segue mais ou menos as minhas orientações, que você não vai ter dúvidas. Você vai aprender matemática de uma forma fácil, de uma forma simples. Tá? Então vamos passar, tá faltando uma figura só que rola, que é a esfera. Vou deixar por último, vou deixar para o final, tá bom? Boa sorte aí.